Olá pessoal, tudo bem? Sou o Felipe Amaro aqui da FATD Consultoria e hoje nós estamos em mais um episódio aqui do nosso podcast, onde nós estamos trazendo convidados até o nosso escritório aqui em Campinas para discutir sobre diversos temas. E hoje estou muito feliz aqui com a presença de um consultor aqui da FATD, amigo também, né? Temos aí um vínculo parentesco também, né, Rocha? Topou estar com a gente, conversando com a gente. E o bate-papo hoje é um bate-papo até bem sensível, né? É um bate-papo que todo mundo precisa ter, mas que todo mundo fica assim, ai meu Deus, como é que a gente fala sobre finanças pessoais? E hoje, até para a gente começar esse bate-papo, eu quero falar para vocês do currículo do Reginaldo Rocha, antes até dele se apresentar, falar um pouquinho dele, mas ele é consultor associado aqui da FATD, ele é economista, registrado no Conselho Regional de Economia aqui do Estado de São Paulo, é planejador financeiro, tem pós-graduação em finanças com ênfase no mercado de capitais e especializados pelos cursos de equilíbrio financeiro, gestão de finanças pessoais pela ENAP, gestão de carteiras e risco pela Ambima, é especializado pela FGV em como investir no Tesouro Direto, mercado de ações, como gastar conscientemente, como fazer investimentos, sistema tributário nacional e planejamento tributário, análise introdutória de crédito e risco de crédito. Ufa, quanta coisa, né, gente? Então já deu para ver que a gente está trazendo uma pessoa que conhece da área, né? Rocha, obrigado aí pelo aceite, viu? Eu que agradeço o convite, Felipe. E primeiro, ficou muito bonito esse espaço aqui, muito legal mesmo fazer parte desse momento aí da FATD. Nossa, a gente que agradece, viu, Rocha? Faz parte dessa construção aqui com a gente, viu? Muito legal. Ô, Rocha, e até para a gente começar a conversa, falar de finanças é um assunto muito delicado, né? Sim. Como é difícil mexer com a parte financeira, Rocha. Por que será que a gente tem tanta dificuldade de lidar com as nossas finanças pessoais? Então, esse é um grande problema, né? Porque muitas vezes esses problemas que a gente vem tendo na vida adulta, no trabalho, às vezes é por conta da falta de educação financeira que a gente não teve no passado. A nossa educação de base, com os nossos pais, até porque eles também não tiveram esse acesso. Então também é importante a gente falar sobre finanças agora que a gente já está formado, a gente já entende um pouco mais sobre o tema, mas também para fazer isso com multiplicadores também. Falar com as nossas crianças, nossos filhos, nossos sobrinhos, para multiplicar isso. Então, hoje já está fazendo parte aí do dia a dia discutir sobre as finanças, né? Porque antes para a gente era um assunto de curso, treinamento, hoje é uma conversa até de bar. Que às vezes você está sentado conversando com um amigo seu, você começa a falar sobre o mercado financeiro, investimentos. Mas assim, por exemplo, o meu caso, eu não tenho uma renda mensal fixa. Algumas pessoas, elas possuem o salário, tudo certinho, então tem aquela organização já meio que concebida. Como que elas podem fazer para criar uma organização financeira eficaz, aí pensando no salário, nas outras rendas? Sim, isso funciona para quem tem o salário fixo e também funcionaria para você, porque eu acredito que você tem uma média. Sim. Uma média salarial, assim. Esse valor eu sei que todo mês vai cair. Então, você baseado nessa média salarial e até a pessoa que tem uma renda ali fixa, ela consegue criar um orçamento de qual forma? Anotando isso, seja numa planilha de Excel, para quem tem mais facilidade, ou até mesmo numa folha de papel, o importante é que você anote isso. E nada mais é do que você planejar o mês subsequente. Legal. Então, vamos dizer assim, que você receba o seu salário no dia 1º de agosto, 1º de setembro, 1º dia do mês. No dia 30, com o olerite em mãos, ali, você já sabe quanto você vai receber, você ou anota na planilha de Excel, ou onde você se sentir mais confortável, o salário que você vai receber. Junto com isso, você vai anotar ali todas as suas receitas, as suas despesas. Então, conta de luz, conta de água. Então, assim, até uma coisa para o pessoal que está assistindo aqui também, que eu acho que é uma cultura que nós temos, né? E olha que lance legal, né, pessoal? Quem está assistindo, é interessante pegar um papel e uma caneta para ir anotando as dicas que vão surgindo aqui. Mas geralmente a gente pega lá o extrato do banco e fala, meu Deus, esse mês afundei. Sim. Onde, né? O que eu pensava da vida? O ideal é sempre fazer um planejamento antes do dinheiro cair. Não depois, já gastei, deixa eu ver agora como foi. É antes. Porque isso acontece muito. A pessoa, vou deixar para poupar após pagar todas as contas. Quando sobrar, eu poupo o dinheiro. Exato. E na verdade, quase nunca isso acontece, né? Então, a gente tem uma regrinha, até partindo dessa pergunta que você fez do orçamento,
que é a regra 50-30-20. Não sei se você já ouviu falar. Essa é legal, hein? Regra 50-30-20. Perfeito. Isso. A gente trata nessa regra de percentuais. Percentuais da sua renda. 50% da sua renda deveria ser destinado com gastos essenciais. Gastos com moradia, saúde. Esses gastos que não tem como fugir. Certo. 30% com lazer. Então você imagina, 30% da sua renda você pode gastar com restaurante, com viagens. É um bom percentual, concorda comigo? Opa, com certeza. E 20% com projetos futuros, que são projetos de investimentos de curto, médio e longo prazo. Tem projetos ali, eu quero fazer uma viagem daqui 2 anos, quero trocar de casa daqui 5, 6 anos. E sempre que eu cito assim, projetos de curto, médio e longo prazo, é importante que a gente entenda que curto prazo, de 0 a 2 anos. De 2 a 5 seria médio prazo, e acima disso longo prazo. Ou seja, eu preciso saber que projeto que eu tenho, o que existe aí de possibilidades ou de ideias que eu tenho para saber como dividir e falar assim, olha, esse projeto eu quero guardar tanto e tal. Agora, quando você fala da essência, né, daquilo que é essencial, você consegue dar alguns outros exemplos para a gente? Porque às vezes a pessoa está assistindo aqui e fala assim, eu estava andando e a minha calça rasgou. Gasto essencial. Passei na frente do shopping, vi uma bolsa. Nossa, é um gasto essencial. Esses são gastos essenciais. Como que eu faço para dividir e interpretar isso da forma correta? Isso é uma boa pergunta, porque daí a gente chega no ponto de falar sobre supérfluos. Isso gera muita polêmica, porque o que é supérfluo para mim não é para você, não é para você de casa. Então, o supérfluo só a gente mesmo consegue identificar. Perfeito. Então vamos dizer que você chega em sua casa após um longo dia de trabalho, cansado. Você toma um banho, senta no sofá, assiste a Netflix ao lado da sua esposa, tá lá com a Aline tranquilo e dá aquela relaxada, gostosa. Faz muito bem para você recupera as energias e o próximo dia você está inteiro para seguir mais uma rotina de trabalho. Agora para mim, eu chego em casa, não uso, estou lá pagando a assinatura do Netflix, não faz diferença nenhuma para mim. Então é um supérfluo para mim. Para você é importante, para mim não é. Então é importante que a gente identifique os supérfluos, para que a gente possa cortar e gastar mais com aquilo que a gente realmente gosta. Então você vê que legal, não se trata de sacrifício, se trata de você identificar aquelas coisas que não fazem tanta diferença para o seu orçamento, para a sua felicidade, e gastar mais com aquilo que te deixa bem mesmo. Então, por exemplo, agora eu paro para olhar a minha casa. Então eu pego lá o papel e a caneta, faço a identificação, né? É 50, 30, 20, é isso que você colocou, né? 50, 30, 20. Então, faço a identificação do orçamento que eu tenho. Se você ganha lá R$1.000, então R$500 está destinado para aquilo que é essencial, 30% que é para gastos sociais. Gastos sociais, para eu sair, ter lazer, tá? E 20% para os projetos futuros. Então, R$300 e R$200. Quando eu pego esse orçamento, eu também preciso identificar as pessoas que estão ali na minha composição familiar, né? Com certeza. Porque daí se eu tenho filho, o gasto é de uma forma. Se eu tenho, por exemplo, alguns financiamentos, a gente até vai falar um pouquinho disso aqui, né? Que eu vi que é uma das questões para a gente poder discutir. Se eu tenho financiamento, se eu tenho algumas dívidas, tal, eu vou organizando dentro desses 50, 30, 20, todas essas despesas e começo a pensar aí como organizar. Para quem está assistindo aqui e já passou por uma situação dessa, eu recebo 1.000. Os 50, 30, 20 seria sobre 1.000. Só que quando eu olho as minhas despesas, está dando 1.200, 1.500, né? Quem não boleta, não, né? Como que eu faço para ir pensando para organizar isso melhor? O importante é que você comece. Certo. Porque no início realmente é muito difícil. Você, 50, 30, 20, como que eu vou poupar 20% da minha renda se eu recebo tão pouco ou se o meu orçamento está tão enrijecido? Então o que você faz? Eu consigo guardar 1%, 2%, eu consigo guardar R$50 por mês, não importa. Comece. Porque aos poucos você vai conseguir organizar esse orçamento de forma que você consiga chegar pelo menos próximo a essa regrinha. Porque quando você consegue isso, aí sim você equilibrou bem o seu orçamento, você está com uma vida financeira bem legal. Perfeito. Então a primeira coisa a gente precisa então identificar mesmo, fazer esse mapa, né? Sim. Eu dou muita risada porque às vezes as pessoas falam assim, estou endividado, quero sair dessa espiral de dívidas. Só que ela não para pensar realmente, o que eu preciso fazer primeiro para depois começar a caminhar, né? Exatamente. E tem algumas coisas que você colocou, achei bem interessante, você fala até assim dos projetos a médio e longo prazo.
A gente sabe das dificuldades que a gente vem encontrando aqui no nosso país, até para falar de aposentadoria. Então, tem aquela incerteza, né? Será que a nossa geração vai conseguir se aposentar? Será que a geração dos mais novos vão conseguir se aposentar? Como esse vídeo vai ficar gravado, daqui uns anos, tomara que alguém veja e fale, ó, deu certo, né? Mas como é que eu posso começar a pensar esse projeto também? Quero ter uma aposentadoria, mas não depender necessariamente dos institutos nacionais. Quero depender de forma autônoma. Como que eu posso pensar isso? Isso é legal, porque é bom que se diga que investir não se trata apenas de buscar riqueza, de você aumentar o seu patrimônio simplesmente para ter um número na conta bancária, né? É utilizar o dinheiro como um meio para você chegar naquilo que você quer e não como um fim. Então, é interessante que você tenha ao menos seu complemento de renda para sua aposentadoria, né? Perfeito. Porque, infelizmente, até você citou, está cada vez mais difícil se aposentar. Os rendimentos da aposentadoria tendem a ser cada vez menores. Então, é importante que a gente faça esse planejamento mesmo, para que a gente consiga, no futuro, ter um dinheiro a mais, até para complementar a nossa aposentadoria. E uma das alternativas são títulos públicos indexados à inflação. Opa, aí é interessante, até, porque eu falei, quem está com o papel e a caneta em casa, começar a pensar isso. Título público ainda é uma alternativa interessante, sim, então. Sim. Os títulos públicos são considerados os investimentos mais seguros do país, porque eles possuem a garantia do Tesouro Nacional, que é considerada a garantia suprema dos investimentos no país. Então, tem títulos públicos com vencimento para o ano de 2035, 2045. Então, se você conseguir alinhar o seu objetivo de aposentadoria dentro desses títulos, é uma opção. Também tem a opção de você montar uma carteira de investimento, que acaba sendo um pouco mais complexo, demanda um pouco mais de estudo, mas também é possível ter a ajuda de um profissional para conseguir isso. E daí, no futuro, você consegue colher os frutos dos rendimentos desses investimentos. Perfeito. É interessante, então, buscar essa ajuda também, né? Sim. Aqui na FATD, eu já quero até aproveitar, porque vocês estão vendo eu mexer com esse papel aqui desde o começo desse podcast. Nós temos um programa aqui interessantíssimo, que é o programa START. O programa START ele é uma mentoria em organização financeira que é feita aqui na FATD. O Rocha, né, inclusive, é o nosso consultor responsável por esse programa e ele é desenvolvido em 12 encontros. Então, você passa 3 meses junto com o Rocha em encontros online semanais. Uma vez por semana você tem essa mentoria para ajudar você a organizar a sua renda. Então, eu brinco até, né, depois dos 3 meses passando pelo Start, se você estiver economizando R$10, a coisa já deu certo, né? O programa já deu certo. E às vezes as pessoas elas têm um pouco de resistência em relação a isso, né? Ah, se eu não tenho dinheiro nem para pagar minhas contas, como é que eu vou buscar uma ajuda? Como é que eu vou investir numa ajuda? Gente, tá afundando no mar, o salva-vida vai lá para te resgatar, a primeira coisa que você tem que ter é calma e confiança no salva-vida. Porque se você ficar se debatendo na água lá, vai afundar você e vai afundar o salva-vida também. Então, a gente sempre fala que essa confiança, essa busca, ela é necessária para a gente conseguir se desenvolver. E o Start é uma ferramenta para isso, né, Roger? Sim. Felipe, no momento, nós temos no país 80% da população endividada. Cara, são mais de 160 milhões de pessoas que passam por isso. Então você citou, é importante a pessoa confiar no profissional. Você não vê o gasto com o profissional como uma despesa, assim como um investimento. Porque você vai aproveitar o conhecimento desse profissional para sair daquele momento difícil que você está passando. Exato. Então, e não é o amigo, às vezes, do bar, porque se a gente está falando de 8 a cada 10 pessoas, né, com certeza seu amigo do bar provavelmente pode estar endividado como você. Então, você fala assim, eu quero buscar uma alternativa, logicamente. Vamos buscar algo que traga esse conhecimento científico para a gente poder ter essa solidez, né? essa base e essa eficácia no resultado. Né? Com certeza. E esse programa Start, você bem sabe, a gente desenvolveu com muito carinho, né? A gente pensou em cada detalhe. Então, todas as etapas dele foram criadas para que a gente realmente consiga a eficácia de tirar o cliente de uma situação difícil mesmo. Exato. Para vocês terem uma ideia, existem 6 etapas aqui no programa, né? Ele é feito em 12 encontros, mas só para vocês conhecerem, ó. A anamnese financeira é a primeira etapa, depois a gente fala sobre o controle do orçamento,
Depois sobre o mapeamento de dívidas, que isso é sensacional, né? Vamos mapear as dívidas. A balinha que eu compro na padaria, ela pode aumentar minha dívida, não pode, eu Com acho? certeza. São os pequenos gastos que acabam fazendo diferença no fim do mês, né? Exato. Eu sou uma pessoa que eu preciso, converso várias vezes com o Rocha sobre isso. Passei, viu alguma coisa, 10 centavos, R$1, 10 reais, não vai gastar nada. Na hora que você vai ver o montante, né? Aplicativos de transporte, os aplicativos que entregam comida, principalmente quando tá frio, né? A gente tá numa época de frio agora. Quem sai de casa, não, mas vai vir R$10 a entrega, e aí a dívida vai crescendo, né? Sim. Então, o mapeamento da dívida, que é a terceira etapa, o plano de ação, que é a quarta etapa, a quinta etapa, que são as opções de investimentos, que inclusive a gente está falando sobre isso agora também, e a sexta etapa é o checkpoint, que é onde você consegue essa autonomia para poder caminhar e cuidar do seu próprio orçamento financeiro, né, Rocha? Exatamente. Então, a pessoa terminando, ela consegue ter essa ideia, né? Sim. A ideia é que após todas essas etapas, a pessoa esteja com uma vida financeira mais equilibrada e que consiga alcançar aqueles objetivos dela de forma mais tranquila, né? Perfeito. Agora um assunto legal para a gente poder conversar. Por que eu falo legal? Porque esse assombra todo mundo, né? Sim. Acredito que até eu, você, Gabi que está aqui gravando, cartão de crédito. Cartão. Quando fala cartão de crédito para as pessoas, né? A gente que tem cabelo, ok, mas para alguns até arrepia o cabelo, né? Como lidar com essa questão do cartão de crédito, Rocha? Eu vou repassar essa pergunta para você. Você acha que você administra bem o seu cartão de crédito? Você usa ele de forma correta? Olha, tudo eu coloco no cartão de crédito. E até falo isso por quê? Porque eu li algumas coisas, não conheço muito sobre o assunto, mas a transformação nas milhas, né, nos pontos e tudo mais, acaba gerando esse desejo de buscar fazer as compras do cartão de crédito. Só que o que eu vejo bem é assim, nunca deixo de pagar a fatura no dia exato. Porque eu sei que um dia depois a fatura, vixe, fica uma coisa louca, né? Exatamente. Estou fazendo certo, estou numa linha certa, só que tá. Então, eu acho que você está na linha certa. Pagando em dia, tranquilo. Porque o cartão de crédito ele pode ser um ótimo aliado, mas um grande vilão para as finanças. Eu faço como você, eu pago tudo no cartão de crédito. E isso possibilita realmente que eu ganhe pontos, cashback, milhas. E isso vai ajudar a gente a viajar, se divertir mais. Para quem gosta de viajar, é excelente, né? Milhas. Não, brinco aqui, o escritório, eu montei muitos dos equipamentos nossos aqui, tudo com pontos do cartão de crédito. Então a gente precisava de alguns equipamentos de cozinha, tudo via pegando tudo com os pontos, né? Então isso tinha essa conversão que valia a pena, né? Porém, a gente tem que deixar um alerta, né, para o pessoal que realmente os juros do cartão de crédito é o maior juros do país. Então, se você entrar no rotativo do cartão de crédito, dificilmente você vai conseguir sair disso sem sujar o nome. É bem complicado mesmo. Então, você pode, de forma inteligente, utilizar o cartão de crédito para que ele traga benefícios para você, mas se você não conseguir fazer isso da forma correta, é melhor que você evite. Procure aprender mais sobre como utilizar ele, vai pagando as coisas no dinheiro, no débito, tranquilo, até você aprender mais como funciona o cartão de crédito. Perfeito. Tinha aquela máxima antigamente, não sei se quem está assistindo é dessa época, que o pessoal sacava o dinheiro do banco, guardava embaixo do colchão, né, para falar assim, não, vou deixar o meu dinheiro aqui garantido e tudo mais. Ainda é uma boa opção? O que você aconselha? Vou lá, tiro meu dinheiro do banco e guardo, ou deixo o dinheiro rendendo? Como que eu administro bem nesse sentido? Na verdade, quando você tira o dinheiro do banco para guardar em casa, você está com medo de perder dinheiro, correto? Exato, correto. Mas você está perdendo para a inflação, porque seu dinheiro está parado ali, a inflação está tirando o poder de compra do seu dinheiro. Então é necessário investir. E não investir apenas em caderneta de poupança, como os nossos pais faziam. Hoje está mudando bastante, né? O pessoal está conhecendo que realmente a caderneta de poupança não é um bom investimento. Então, a gente tem outras alternativas, mas deixar o dinheiro parado em casa de forma alguma. Parado na conta corrente também não. Sempre procurar uma forma de rentabilizar esse dinheiro. E os aplicativos, né, que tem agora os bancos digitais, né? Eu acho interessante que os bancos digitais, eles enviam até mensagens para a gente, falar assim, olha, você pode fazer isso, 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 esse dinheiro que você tem aqui, você pode mudar para essa e essa circunstância. Como que eu faço para entender se é uma coisa que vale a pena ou se é um risco? Daqui a pouco a gente vai falar do jogo do bichinho aí que todo mundo tá, né, afundando essa febre, né, perigosa até. Mas como é que eu faço para fazer uma opção de confiança mesmo, uma opção estruturada? Você encontrar investimentos de acordo ali com o seu objetivo, com o seu perfil. É importante que você entenda primeiro qual é o seu perfil de investidor. No mercado financeiro existem 3 perfis de investidor. O conservador, o moderado e o arrojado.
Conservador é aquele cara que faz algo parecido com o que você falou, quer tirar todo o dinheiro e deixar em casa, seguro, guardar num cofre. Mas ele está perdendo dinheiro. Então não adianta ser conservador a esse ponto. O moderado é aquele que ele assume tomar um pouquinho de risco, mas pelo menos metade do seu patrimônio está ali bem seguro, bem conservado. O arrojado já toma bastante risco mesmo. Ele faz alavancagem, que é aquilo que a gente fala de se endividar para tentar conseguir mais dinheiro. É bem arriscado, mas quando você estuda para isso, às vezes acaba sendo uma estratégia boa também. Não dá para ser aventureiro nesse sentido. Não dá para ser aventureiro. Os bancos digitais que você citou, realmente tem bastante produtos ali legais para quem está começando. CDB são certificados de depósitos bancários, LCIs, que são letras de crédito imobiliário. E todos esses investimentos com a garantia da FGC, né? Fundo Garantidor de Crédito, e isso até R$250 mil por CPF. Então você consegue ali, dentro da sua estratégia, escolher investimentos bons ali. Aí também é importante você se atentar para a liquidez. Quando eu cito liquidez, é importante que você entenda que liquidez é a capacidade de você transformar o seu investimento em dinheiro. Então, quanto maior a liquidez, mais rápido você consegue fazer isso. Então, a liquidez é importante para quando você se aproximar daquele objetivo que você está almejando, você conseguir resgatar o seu dinheiro. Perfeito. Apareceu um dinheiro também assim, ó. Eu não sabia que eu tinha um tio no estado tal que tinha umas fazendas. Falei, pum, veio uma herança aí do nada, né? Amém. Sim. Que a gente tenha isso, se Deus quiser, um dia. Surgiu do nada esse recurso. Também utilizo esse mesmo pensamento, vou nessa mesma mentalidade, eu acho. Sim, aí é você estruturar ali a sua carteira de investimento, né, com a ajuda de um profissional, porque aí a gente já está falando de um capital maior, né, de um recurso maior. Então, montar ali dentro do seu objetivo. Você quer viver de renda, você quer conquistar outras coisas, aumentar o seu patrimônio, então é importante saber qual é o seu objetivo com a ajuda de um profissional para alocar melhor esse dinheiro. Perfeito. E isso serve também, por isso que acho que é importante a gente bater nessa tecla. Para o que descobriu a herança, mas também para quem que tem o dinheirinho em casa. A partir de quanto aí, Rocha, que eu posso começar a investir? Fala assim, eu tenho lá R$10, R$20, R$100, quanto que você fala assim, guarda esse tanto e já começa a investir? Títulos públicos, você já consegue investir a partir de R$50. Que são títulos indexados ao IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Né? Ou seja, é um lanche dessas grandes redes de fast food, né? Você segura aquela fome, né? Tô querendo comer um lanche desse, eu já começo a investir, já tem essa possibilidade. Já consegue. Perfeito. Aí os CDBs de banco digital, normalmente você consegue com R$100. Então é bem legal aí que não precisa, as pessoas às vezes têm esse paradigma que precisa de ter muito dinheiro para investir. Exato. Na verdade eu penso diferente, é necessário que você invista para ter dinheiro. Então é legal que a gente pense dessa forma. Poxa, isso até é frase de efeito, né, gente? Guardar isso. É necessário o quê? Que você possa investir para ter dinheiro. Perfeito. Você não precisa ter dinheiro para investir, mas sim investir para ter dinheiro. Perfeito. Essa é uma máxima perfeita para a gente seguir até para esse próximo ponto. Porque tem uma pesquisa aqui que nós queria trazer para a gente discutir, que ela foi realizada no Reino Unido com mais de 10 mil trabalhadores e mostrou que os colaboradores das empresas endividados ou com preocupações relacionadas ao dinheiro produzem em média 15% a menos do que os demais colegas. Além disso, 36% dos trabalhadores do Reino Unido confessam preocupar-se com as questões financeiras a ponto de perderem o sono e sentirem dificuldade para realizar suas tarefas cotidianas. Aí, quando a gente vem para cá, né, pensando aí Brasil e tudo mais, né, tem uma pesquisa que foi realizada pela FIA, Fundação Instituto de Administração, né, em 2022, com mais de 186 mil colaboradores, de quase 300 empresas brasileiras, de médio e grande porte, e mostrou que a situação financeira tem um impacto direto na vida do profissional. Os colaboradores que têm dívida fora do controle revelaram ter uma pior experiência no ambiente de trabalho. Olha isso, né? Que peso gigantesco. E quando a gente vai para esse dado, quando a gente vê essa queda de produção, essa queda de performance, as empresas hoje precisam começar a pensar nessa linha. Eu, empresário, posso investir em programas como Start, em palestras, ações, para que os meus colaboradores tenham uma vida financeira saudável? É importante que o empreendedor, o empresário, ele entenda que ele não está fazendo isso de caridade. Seria legal também você ajudar o próximo.
mas ele está, na verdade, investindo no conhecimento ali do funcionário dele para que ele tenha uma vida financeira melhor. Isso reflete diretamente na empresa. Então, você apresentou dados aí que mostram isso. Então, é importante que ele invista no funcionário dele para que isso possa refletir até na produtividade na empresa, no relacionamento entre os colaboradores. Então, é muito interessante mesmo. Porque imagina você, é um fim de semana, você está debruçado sobre sua mesa ali com várias contas ali, fazendo com a calculadora, pensa, pô, como que eu vou pagar todas essas contas? Agora, o funcionário que pegou a namorada, foi pro cinema, foi se divertir, teve um fim de semana com lazer, se divertindo, quem vai ser mais produtivo na segunda? Quem vai se relacionar melhor dentro da empresa na segunda-feira? Eu acredito que é aquele que teve aquele lazer gostoso ali com a namorada, passeou com os amigos. Exato. E isso, como você falou, né, não é uma questão nem de caridade, mas é uma questão de investimento mesmo, né? Assim. O gestor da empresa, porque não precisa ser necessariamente um empresário, mas você que é diretor de uma determinada área, gestor de uma determinada área, quer melhorar a qualidade de vida dos seus colaboradores, essa é uma linha de investimento que é interessante para esse retorno. A gente vai ter até um episódio aqui, Rocha, que a gente vai falar sobre segurança psicológica, que hoje a gente tem pensado muito, discutido muito até com os nossos clientes a respeito desse tema da saúde mental, do relacionamento interpessoal, e a gente está vendo que uma das coisas, então, que pode gerar uma melhor performance dos colaboradores dentro da organização é a saúde financeira. Um colaborador menos endividado, ele tende a produzir mais, ele tende a ter mais satisfação no ambiente de trabalho, se relacionar melhor, né? Sim, acredito que sim. E aí tem agora, que eu brinquei do jogo do bichinho, né? Porque tem o bichinho, tem várias apostas esportivas, exatamente. E para você ter uma ideia, teve uma empresa que nos procurou, uma escola que trabalha com alunos, adolescentes. Então a gente está falando do ensino médio ali. Ensino médio a gente está falando ali dos seus 15, 16, no máximo 17 anos, que estão levando o celular para a aula e ali estão fazendo Pix para poder utilizar esses jogos. Então às vezes fala para os pais assim, eu quero comprar um lanche, é um passeio na escola, mas quando vai ver, está fazendo esses jogos. O que está acontecendo, Rocha? Você tem acompanhado um pouco isso? Como que está essa febre dessas apostas esportivas, jogos de bichinho, etc e tal? Cara, na verdade, eu costumo dizer que o problema da aposta, do jogo do bichinho, não é quando você perde. Se eu começo a jogar ali, você me apresenta e fala, eu ganhei um dinheiro nisso aqui, tenta você também para ver se dá certo. Eu coloco ali 50, 100 reais e eu perco, eu falo, não deu certo. O problema é quando você ganha. Aí mexe com a ganância do ser humano, dinheiro fácil. E é isso que acontece. Então você faz a aposta, tá dando certo, você fala, não, eu sou bom de palpite, eu vou continuar arriscando. Até a hora que você coloca muito dinheiro e se endivida. Perfeito. Com a parceria com a FETD, a gente dá as palestras nas empresas e muitos relataram que tem funcionários que chegaram a pedir consignado para sanar esses problemas com apostas. Com as apostas, com esses jogos de bichinhos, etc. Sim. E tal. Até eu queria deixar uma dica para você que está assistindo aqui, uma propaganda que nós vamos fazer aqui, mas vale muito a pena. Há um canal no Spotify, eu escuto pelo Spotify, mas tem outras plataformas de áudio que você consegue escutar também, que se chama Não Inviabilize. E lá tem vários capítulos, vários episódios muito bons, por sinal. Você, além de rir, você pega alguns cases de vida que vale a pena pensar. E tem um episódio especial que chama Jogo da Zebrinha, ou Zebrinha, alguma coisa assim. E esse episódio mostra uma pessoa que passa por uma situação de pedir dinheiro emprestado para amigos, e aí esse dinheiro, ao invés de pagar as dívidas que já havia feito, investe mais nesses jogos, porque é justamente isso, ganha, vem aquela falsa sensação de, poxa, ganhei, vou lá, tal. E aí acaba continuando nesses jogos. É uma coisa de se atentar, é uma coisa de se refletir bastante, né, Rocha? Com certeza. Ele acaba fazendo empréstimo, pegando o dinheiro dos amigos, da empresa, para tentar recuperar aquele dinheiro que ele já perdeu no jogo. Então ele pensa que, se eu ganhei, se no começo eu ganhei, porque eu não vou ganhar de novo? Exato. Pode até acontecer de ganhar, mas normalmente não é isso que a gente vê acontecer. Então tem muitas pessoas endividadas, talvez até esse índice que eu falei para você de 80% até aumente, para nossa tristeza, né? Olha só, tem uma pesquisa aqui também, eu acho bem interessante, e aí você que está assistindo também guarde isso, tá? É uma pesquisa realizada em maio pela Sodexo Benefícios e Incentivos, revelou que 21,5% dos profissionais brasileiros consideram 2023 como o pior período financeiro dos últimos 5 anos.
A pressão das contas afeta a performance no trabalho para a maioria deles, representando 71% dos entrevistados. Ou seja, essa pesquisa do ano passado, logicamente a gente já tem outros dados para o ano de 2024, mas isso também de jogos, essas compras por impulsividade, né? Que a gente vai lá, quis comprar, viu alguma proposta bacana, tal. Afeta toda a vida, não só a vida do trabalho, a vida pessoal. E como que eu faço, Rocha? Porque aí vem uma pergunta bem interessante que a gente estava debatendo até antes, né? De seguros, né? A gente estava falando assim, beleza, eu tenho um recurso aqui, vou lá para o Tesouro Direto, mas comprei um carro. E aí as pessoas às vezes compram o carro, não colocam no seguro. Sai da concessionária, Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa. Eu tenho uma casa, não coloca no seguro. Até mesmo a vida pessoal, né? O seguro de vida, o plano de saúde. Como que você acha que a gente deve colocar isso também? Serviços essenciais, deve colocar isso como o lazer social, ou projeto futuro? Onde que eu coloco na minha planilha? Cara, eu colocaria como gasto essencial. Gasto essencial. Eu acho muito importante ter seguro. Porque eu ouço muito as pessoas dizendo assim, coloquei um rastreador no meu carro, mas a pessoa não pensa que o carro dela pode quebrar, ela lá numa cidadezinha isolada no interior, pode bater num carro de luxo, pode, Deus o livre, atropelar uma pessoa ali, daí você não tem aquele complemento do seguro com gasto com terceiros. Eu parei para pensar justamente nisso, que eu vi uma reportagem, acho que na semana passada, de um carro de 50 milhões de reais que estava transitando em São Paulo. Eu fiquei pensando, já pensou se alguém bate num carro desse? Pelo amor de Deus, ele não tem seguro? Como é que... Tudo bem que o proprietário já... 50 milhões, acho que esse acho que o cara não tem. Deixa pra lá, né? É melhor evitar. Exato. Passa longe desse carro. Mas é importante ter o seguro, é importante. Então. Inclusive, eu conheci um caso de uma pessoa que teve um familiar que não tinha plano de saúde. Uma senhora idosa, ela teve que ser internada porque estava com os problemas de saúde, ficou um mês internada. E daí, você está com um familiar, pessoa que você ama ali internado, você não vai se preocupar com dinheiro. Você fala, não, fica aí, trata dela. Passou um mês, essa pessoa infelizmente veio a falecer, então todos os esforços não deram certo. E a conta foi enorme. Coisa assim, a gente cita talvez 100 mil reais em 10 anos atrás, que era muito mais dinheiro do que é hoje. Então, você perdeu um familiar, ficou com uma dívida enorme. Porque quando você não tem seguro, quando você não tem um plano de saúde, você tem que pagar pela internação. Exato. Então daí fica muito pesado. A internação no hospital é muito caro. E tudo são coisas que a gente não pensa, né? Não vou gastar com seguro, de vida, até mesmo esses planos funerários que eu falo para as pessoas, é uma coisa que a gente não quer usar, né? Então eu tenho lá na minha família, falo, a gente não quer usar, mas é algo necessário, porque num momento como esse, é o principal suporte que você tem. Então, como um gasto essencial, se na organização da sua planilha você conseguir colocar isso, vale a pena. Inclusive hoje tem alguns produtos que estão no mercado que são mais em conta, tem a possibilidade de você fazer algumas consultas, porque a saúde não é só a paliativa, né? Mas a preventiva também. Passar por um cardiologista pelo menos uma vez por ano, fazer alguns exames de rotina, ginecológicos, de todos os meios, mas não deixar de acompanhar a sua saúde para poder ter uma qualidade de vida. Né? Seguro, no geral, a gente paga para não usar. Né? Exato. Mas ele está ali se caso aconteça algo a gente precisar. E no caso que você citou de seguro funerário, você está ali com um familiar, você está sofrendo e você tem que correr atrás dessas coisas ainda, é realmente bem complicado. Também tem a parte de seguro de imóvel, né? Que você pode estar viajando e ter sua casa roubada, você pode estar trabalhando e pegou fogo na sua casa. Você vai perder tudo. Exato. E aí vem uma coisa bem interessante que até a gente... É um tema que eu gostaria que você que estivesse assistindo prestasse muita atenção nisso, que é o tal da reserva de emergência. Né? O Rocha, desde o primeiro dia que nós conversamos aqui, começamos a conversar a respeito do programa Start, de todas as ações, ele sempre falou, reserva de emergência, reserva de emergência. Rocha, explica pra gente o que é essa tal reserva de emergência. Não, isso pra mim é ótimo explicar, porque muitas pessoas querem saber investir, já querem investir na Bolsa de Valores, querem investir nos Estados Unidos, querem aprender a parte mais sofisticada. Mas agora, eu sei que não é a sua especialidade, mas se você for construir uma casa hoje, você vai começar por onde? Pelo alicerce, né? Então você começa lá pela fundição e tudo mais. Sim, né? eu considero a reserva de emergência isso. Porque é ela que vai dar sustentação para você subir sua carteira de investimento, crescer o seu patrimônio. Ela que vai dar estabilidade emocional quando acontece algum imprevisto e você não está preparado.
Então, se você tem projetos ali de curto, médio e longo prazo, como a gente citou no início da nossa conversa, e por algum motivo vem acontecer algum problema e você tem a reserva de emergência, você não precisa parar os seus projetos. Você tira o dinheiro da reserva de emergência, às vezes uma parte apenas, não precisa ser o todo, e aos poucos você vai se pagando. E o nome já diz, é reserva de emergência, ou seja, é para utilizar em uma emergência, é isso? Sim, mas eu deixo aí também uma observação. Você pode, às vezes, também utilizar ela como uma oportunidade. Porque a reserva de emergência, Felipe, o ideal é que você tenha 6 meses do seu custo de vida investido lá. Então, 6 meses do seu custo de vida. Eu ganho 4 mil reais, mas eu gasto 2 mil. Então, você deveria ter ali esses 12 mil reais investidos ali. E onde investir essa reserva de emergência? Em um investimento seguro, tão seguro quanto a poupança, ou até mais, que é o caso de títulos públicos, e com liquidez, que é aquilo que eu falei para você, a capacidade de você transformar a sua aplicação, o seu investimento em dinheiro. Então, se aparecer uma emergência ali, ou uma oportunidade, você consiga tirar a parte daquele dinheiro ali e aproveitar, você pode utilizar essa reserva de emergência. Perfeito. Então, apareceu alguma oportunidade, tem ali a possibilidade, você pode utilizar. Isso, oportunidade, eu posso dizer para você, eu estou pensando em trocar de TV e tem ali uma TV que está uma promoção legal, à vista tem um bom desconto, e minha reserva de emergência está ali, graças a Deus não precisei utilizar, vou pegar um pequeno percentual ali para comprar à vista e aproveitar esse desconto. Aí, ao invés de você parcelar no cartão de crédito ou de outra forma que haveria juros, você paga para você mesmo depois. Então, você fala assim, vou pagar em 4, 5 parcelas para mim mesmo durante os próximos meses. Perfeito. Então, aí que é um ponto importante. Eu não gastei a minha reserva de emergência. Eu fiz como se fosse um consignado comigo mesmo. Sim. Eu peguei esse recurso lá na minha reserva de emergência, mas eu tenho uma previsão para fazer esses pagamentos. Exato. Mas aí você tem que levar a sério isso, pensar, eu tenho essa dívida comigo. Perfeito. É um autofinanciamento ali, você sabe que você tem que arcar com esse compromisso. E importante, gente, lembrar que essa mudança de mentalidade, até uma coisa, por que o programa chama Start, né? Que é esse start, né? Esse ponto de início mesmo, que é a mudança de mentalidade. A gente não consegue fazer movimentação nenhuma de estrutura de vida. Eu quero mudar a minha vida, quero melhorar os meus dias. Eu não consigo mudar enquanto a minha mentalidade é a mesma. Eu brinco muito que os colaboradores que mais se desenvolvem nos programas da FATD, seja ele no FATD Skills, seja no Academy, que são os treinamentos que a gente ministra dentro das empresas, são aqueles colaboradores que conseguem mudar a mentalidade. Então, ele passa a pensar de uma forma diferente. Isso que o Rocha coloca, fala assim, levar a sério. É um compromisso que é um compromisso de vida, né? Com certeza. Um compromisso que se você não fala assim, olha, isso aqui realmente eu vou parar ou vou transformar na minha vida, fica muito complicado para... Quando a gente fala em finanças pessoais, na verdade, é muito da mentalidade mesmo. Inclusive, a gente falando nessa parte de reserva de emergência, tem um livro que eu gosto muito, que é a Psicologia Financeira. Ela fala lá, coisas que nunca aconteceram, acontecem todos os dias no mundo. Então, lá trata muito sobre essa parte psicológica. Então, é uma mudança de mentalidade mesmo. Perfeito. É a gente buscar esse conhecimento e a gente ter esse compromisso conosco. Perfeito. E o papo, quanto é bom, né, gente? Ele vai passando que a gente nem percebe, né? A coisa tá indo e a gente vai conversando e vai refletindo sobre a vida. E aí a gente vai chegando agora no final aqui do nosso podcast, Rocha, mas com algumas propostas, né? Acho que seria interessante. Eu sempre gosto de perguntar para as pessoas assim, que dica de livro, filme, série, coisas para as pessoas começarem a utilizar no dia a dia que já fazem, né? Escuta um podcast do carro, como eu citei aqui, eu não inviabilize. Que dicas que a gente pode deixar para as pessoas aí, ou alguns insights para as pessoas pensarem nessa transformação na vida financeira? Vou deixar o primeiro. Participe do programa Start. Então, é um merchandising que a gente aproveita para fazer aqui na FATD. Se você quiser mais informações sobre esse programa, é só entrar no nosso site, que é o www.fatd.com.br. Lá você encontra todos os serviços que a FATD disponibiliza e também vai ter acesso a esse programa que o Rocha desenvolve. Como eu falei para vocês, são 3 meses de programa, um encontro uma vez por semana,
duração de 1 hora, mais ou menos, né, Rocha? 1 hora, em média 1 hora, mas a gente acaba não se apegando muito ao horário. Às vezes passa, conversa boa e vai indo. E o horário, o cliente ele consegue negociar com você, Com né? certeza. Ele tem essa flexibilidade, porque é online, então você pode fazer no seu horário de almoço, quero fazer à tarde, tá? Fica à vontade para poder nos buscar para isso. E aí, quando você finaliza esse programa, depois de 3 meses, você recebe o seu certificado, sai com algumas planilhas ali já, né? Com certeza. Para poder organizar a sua vida financeira. Então, essa é a nossa primeira dica. Tem algum livro, algum filme, algo que você queira deixar para o pessoal, Rocha? Eu vou falar principalmente de livros. Eu adoro ler, todos os dias eu leio. Perfeito. E eu acho assim, para quem quer iniciar, aprender sobre esse mundo de finanças, Felipe, é legal você começar com O Homem Mais Rico da Babilônia. Opa, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro que você consegue ler junto com o seu filho, os seus sobrinhos, é bem tranquilo de ler mesmo. O adulto vai gostar de ler, a criança vai gostar de ler. Depois a gente parte para um livro um pouco mais técnico, Pai Rico, Pai Pobre. Eu ia perguntar desse livro. Eu ia perguntar, porque eu tenho um amigo, o César, que ele falou desse livro para mim nós estamos em 2024, há 12 anos atrás. E ele falou, Felipe, estou lendo um livro que ele é sensacional, Pai Rico, Pai Pobre, e realmente fez uma mudança na vida dele. E quando eu conheci também, falei, opa, uma outra mentalidade. Então, você indica também. O Pai Rico, Pai Pobre é sensacional. Eu sempre cito ele nas minhas palestras e treinamentos, que é a corrida dos ratos, né? Uhum. Que é a analogia que o Robert Kiyosaki faz ao rato de laboratório, corre em torno de uma roda, sem ser do lugar. Isso faz referência àquela pessoa que trabalha apenas para pagar suas contas, né? Perfeito. Então é muito legal mesmo, eu aconselho. Perfeito. E filme tem algum que você assistiu já que você falou, esse aqui é bacana? Filme tem o Lobo de Wall Street, mas ele acaba sendo para maiores de 18 aí, é um pouco complicado, mas filmes eu não tenho muitos para indicar. Ele dá até aquela auxilia até para quem está pensando na área de vendas também, né? Também. Porque o Lobo de Wall Street ele trabalha sobre essa parte financeira, trabalha também sobre essa estrutura para quem está começando a trabalhar com vendas, quem tem essa ideia. Eu gosto muito também do A Procura da Felicidade com o Will Smith. É um filme motivacional, na verdade, né? Mas fala um pouquinho também do mercado financeiro. Ele dá uma ideia de como você superar os desafios, porque, como a gente falou, mudança de mentalidade. E muitas vezes, quando a gente está no fundo do poço, a gente fala, opa, agora é a hora de puxar. Então, ele mostra um pouco dessa mudança de mentalidade. Tem algumas séries, e acho que essas séries são interessantes para a gente poder pensar sobre raciocínio, sobre estratégia. Esse último final de semana, eu vi uma série na Netflix que eu quero indicar para você que está assistindo, que vale a pena, que chama O Sabotador. É uma série interessante. Ela fala sobre estratégias, é um jogo, na verdade, um reality show, onde os participantes ali eles têm um prêmio financeiro e eles têm que usar algumas estratégias para poder lidar com ganhar mais recurso ou perder recurso. E, gente, que legal. O comportamento humano ele é magnífico, ele é algo a ser estudado, por isso que é sempre estudado, né? Porque a reação das pessoas que estão passando por esse jogo ela é muito interessante. Como que eles lidam quando o assunto é dinheiro. Porque tem uma coisa bacana também, né, eu acho, por que a nossa mente muda quando fala de dinheiro, né? Será que é culpa do tio Patinhas? Como que é isso, né? Desde pequeno? Então, é algo que a gente conversou no início, que é o tal do paradigma de falar sobre dinheiro. Uhum. A gente cresceu numa sociedade que falar sobre dinheiro era um tabu. Exato. E hoje a gente está aos poucos quebrando isso, né? Então é importante sim falar sobre dinheiro, falar com os amigos, com os familiares. E às vezes você sabe uma alternativa de investimento bacana, você passa. Tanto que a gente citou a academia de poupança, se você perguntar, 95% das pessoas vão dizer que é um péssimo investimento. Uhum. Por quê? A gente começou a falar mais sobre dinheiro. É importante isso. Perfeito. Então, um conselho que a gente deixa é, você está no bar com os amigos, pode falar sobre investimento, né? Conversa sobre investimento, tem um espaço na festa, conversa sobre investimento, mas não na arrogância de falar assim, eu tenho 10 reais na minha conta, sou rico. Calma. Não é assim. Calma, né? Dos 200 milhões de brasileiros que a gente tem em média aí, a gente viu já que 80% estão endividados. Ou seja, nós estamos numa situação agora de pensar a nossa economia em pujança mesmo, começar a pensar no crescimento, ao invés de ficar pensando na ostentação. Muitas histórias de sucesso, elas não são pautadas no carro que você tem, na viagem para o exterior que você faz. Tudo isso, logicamente, é fruto do seu trabalho. Então, a gente tem que aproveitar desse fruto do nosso trabalho. Só que pensando no aumento da cultura, na mudança de mentalidade, para aí sim a gente conseguir pegar outras pessoas e ter conversas como essa. O que você pode investir, o que você pode crescer, ter essa mudança de mentalidade, né, Rocha? Sim, é importante você saber onde mora a sua felicidade, né? Uhum. Para que você possa gastar mais dinheiro com isso. Às vezes a pessoa quer ostentar, isso faz ela feliz, ela quer mostrar que tem um carrão.
às vezes tá nem conseguindo pagar, mas ela fica feliz com isso. Só não se endivida, pelo amor de Deus, né? Segura para não ficar endividado, né? Agora tem pessoas que gostam de ter uma vida mais simples para poder viajar mais, para poder ser mais feliz, né, nesse sentido. Fala, não, eu tenho um carro mais simples, eu moro numa casa um degrau abaixo do que eu poderia morar, mas eu viajo mais, eu sou mais feliz fazendo isso. Perfeito. Então é você encontrar a sua felicidade. A gente tem uns minutinhos, Rocha, e até você pegou um ponto legal, que hoje a gente está vendo uma mudança de comportamento, e eu queria até para a gente poder ir fechando também. Antigamente as pessoas falavam assim, ó, quero comprar minha casa, comprar o meu carro. E a gente está encontrando algumas pessoas no mercado que estão fazendo o seguinte, eu prefiro andar com o aplicativo de transporte, que eu não vou pagar uma prestação de um veículo, é mais barato do que pagar a prestação, pagar o seguro e tal. Eu prefiro morar em uma residência alocada, mobiliada, que ao invés de eu pagar um financiamento, tal, e como eu uso menos do recurso, o outro recurso eu faço outros investimentos. Essa mudança de mentalidade você tem encontrado também, Rocha? Sim. Acontece bastante, mas é importante que isso faça sentido para a sua vida, no momento atual. Tá. O carro, na verdade, você utilizar o transporte por aplicativo, ele acaba valendo a pena, porque você vai economizar em seguro, você vai economizar em PVA e todos os outros custos, né, de transporte. Mas será que faz sentido para a sua vida? Será que você consegue só utilizar? Para mim, na minha rotina, acaba não funcionando. Perfeito. Mas financeiramente falando, vale a pena. A questão do aluguel de imóvel, se você tiver um dinheiro investido, às vezes esse dinheiro que está investido, ele consegue pagar o seu aluguel e ainda sobra para você reinvestir. Perfeito. Mas para a pessoa que está começando e não tem dinheiro nenhum, e tem a oportunidade, às vezes, de entrar no financiamento com algum subsídio do governo, acaba compensando mais, porque ela tem aquele subsídio ali que a prestação acaba sendo menor do que o valor do aluguel. E ele acaba tendo um patrimônio também, né? Sim. Tem um pessoal lá de Minas que eu conheço que eles falam de uma forma bem simples, que ele fala assim, ó, terra não se vende. E eu achei interessante quando eles falaram sobre isso. Por quê? Logicamente, a gente sabe que dá para fazer vendas, oportunidades, etc e tal, mas a essência, ela é muito forte. Por que a essência é forte? Porque você tendo um patrimônio, tendo a sua garantia, meu pai fala muito sobre isso, contanto que a gente não tome chuva, tenha lá a nossa residência para morar, o restante a gente vai dando conta, né? Vai tomando conta. Então é importante ter patrimônio, né, Rocha? Sim. O meu caso, eu opto em pagar aluguel. Nesse momento faz mais sentido para mim. Perfeito. Eu tenho os meus investimentos, eu opto por pagar aluguel. Mas eu não descarto futuramente comprar imóvel. Perfeito. E quem tem, dependendo da situação, vale sim a pena. Tem essa segurança que você falou, porque é seu ali e ninguém vai tirar. Exato. Bem legal. Perfeito. Gente, que bate-papo bacana, né? Acho que valeu muito a pena. Depois, se vocês puderem comentar aí no YouTube o que vocês acharam, falar nas nossas redes sociais. Se tiverem alguma dúvida que ficou aqui durante essa conversa, pode mandar pra gente, porque o Rocha está aqui com a gente sempre. Então pode mandar as perguntas, nós vamos responder todas para vocês. A gente passa pro Rocha para poder ter essa resposta. Queria agradecer, viu, Rocha? Eu sua presença, sua participação. É muito bom ter você aqui com a gente. Uma pessoa séria, comprometida com o trabalho que faz. Os clientes que estão passando pelo Start trazem esse feedback também. Então, que você tenha aí muito sucesso nessa parte financeira e também naquilo que você falou, né? É importante identificar aquilo que nos traz felicidade. Então, você encontra sucesso em todas essas áreas, viu? Eu agradeço muito o convite. É muito bom essa parceria com a FATD e desejo sucesso para você também. E para você de casa. E você que está assistindo, lembre-se, semanalmente nós vamos ter aqui um convidado para poder falar sobre diversos assuntos. Se você tiver algum tema que você queira nos indicar, pode mandar uma mensagem aqui para nós. Nós temos propostas que vão desde a área organizacional até a qualidade de vida, saúde mental. Então, acompanhe as redes sociais da FATD. Nós temos também a nossa newsletter no LinkedIn, olha que legal, e no site também alguns artigos publicados. Então, entre em contato com a gente, acompanhe o nosso material para você ter aí um conteúdo atualizado, bem bacana para compartilhar, inclusive, com as pessoas do seu meio. Fique ligado com a gente, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Tchau, tchau.